A primeira leitura que nós ouvimos hoje faz referência, ela ocorre, o fato narrado ocorre no período do profeta Eliseu. Israel, o povo de Deus, tinha o sonho de ser governado por um rei. Porque, na verdade, eles já nasceram como uma espécie de federação de 12 tribos, as 12 tribos equivalentes aos 12 filhos de Jacó ou Israel, que são a mesma pessoa. A gente vem conversando sobre isso já há umas 2 semanas. Mas eles olhavam os povos vizinhos e estes povos tinham já a estrutura de governo de monarquia única, único rei. E eles sonhavam com isso. Eles sonhavam com um rei que pudesse governá-los a todos, na esperança de que isso seria a resolução de todos os problemas deles. Tolinhos, né? Que longe de ser resolução dos problemas. Mas sonhavam com isso. Na verdade, só conseguiram isso com Saul, o primeiro rei de Israel, ungido por Samuel, por ordem do Senhor, né? Que determinou a Samuel que ele ungisse Saul como primeiro rei de Israel. E depois, com Saul a coisa ainda não foi muito fácil, porque sempre teve uma divisão entre eles, um grupo de tribos mais ao norte fazia uma espécie de grande bloco e um outro grupo menor, 2 tribos ao sul, um outro bloco. O bloco do norte recebia o nome de Israel e o bloco do sul recebia o nome de Judá. E toda vez que se tentava fazer um rei, a turma perguntava de onde ele é. Se ele fosse de uma das tribos do norte, o povo do sul dizia, não nos representa. E o contrário também valia, né? Se ele fosse do sul, o povo do norte costumava, não nos representa. E aí tinha um problema constituído. Dificilmente se conseguia achar alguém reconhecido por todos como legítimo, como verdadeiro rei. O primeiro rei ungido, Saul, ainda não era assim uma grande... aquela coisa de todo mundo abraçou a ideia de que ele é o nosso rei, mas isso foi resolvido com Davi. Davi foi o rei querido, aprovado por todos como grande rei de Israel. Foi um tempo de fartura, foi um tempo de prosperidade. Davi anexou territórios, fez crescer, enfim, parecia que o sonho deles, de fato, tinha muito sentido. Ao se tornar monarquia única, governados por um único rei, todos os problemas estariam resolvidos. O sucessor de Davi, Salomão, já começou um pouco a fragilizar o reino, e depois de Salomão houve uma divisão, e depois dessa divisão entre reinos do norte e do sul, a coisa acabou prevalecendo a diferença, nós tivemos reis paralelos para o norte e para o sul, começando com Roboão e Jeroboão. E com isso, claro, povo dividido, povo enfraquecido, naturalmente a necessidade acabou batendo um pouco a porta deles também. Então aquele tempo de fartura ficou para trás e veio um tempo de penúria, um tempo de necessidade. 2 profetas vivem um pouco dentro desse tempo de necessidade, que são os profetas Elias e Eliseu. Eles não são profetas escritores, como a gente tem lá 4 profetas maiores e 12 menores com livros escritos na Bíblia, mas são reconhecidamente profetas poderosos, em palavras e em sinais. Hoje a gente faz referência ao profeta Eliseu, como já disse, mas tem um episódio também na vida do profeta Elias que sugere essa situação de necessidade, né? O caso rapidamente do profeta Elias, quando Elias bateu a porta de uma viúva, uma cidadezinha chamada Sarepta, pedindo pão, estava com fome, passando necessidade. E ela disse, olha, eu só tenho aqui um punhado de farinha no meu vidro, vou fazer um pão para mim, para o meu filho. A gente pensava em comer isso aí e depois esperar a morte chegar, por fome, por falta de ter o que comer. E aí o profeta Elias disse, não, confia, faça o pão, partilhe o pão, divida com o servo do Senhor o pão, faça isso num ato de fé e nunca vai faltar farinha na sua vasilha. A viúva fez isso em Sarepta e nunca mais faltou farinha
na vasilha da viúva. A coragem de partilhar e de confiar permitiu com que jamais a família daquela viúva, no caso ela e o filho, conhecessem a fome ou a necessidade. Mas é um episódio de necessidade. Hoje, o profeta Eliseu, na primeira leitura, está diante de um povo, um povo grande, com fome. E alguém chega em Baal Salisa, né, que é o nome do lugar, e diz a Eliseu que tem 20 pães. Mas 20 pães para aquela cabeçada toda comer, difícil. Eliseu rapidamente faz a conta, percebe que humanamente falando, inviável, não seria possível dividir, por mais que se cortasse, por mais que se dividisse, que não seria possível, mas ele disse: divida o pão, comece a dividir, confia e divide, e não vai faltar. E foi o que aconteceu. Na confiança, começaram a dividir, né, sob a ordem do profeta Eliseu, e todo mundo foi alimentado, não faltou pão. Muito interessante é o quanto é análogo, o quanto é próximo o que está narrado no Evangelho de hoje. Jesus atravessa de uma margem para outra do Tiberíades. Essa travessia, como o rio era caudaloso, ela demorava um tempo, e uma multidão seguia Jesus, diz o texto, principalmente em virtude dos milagres que ele realizava em favor dos doentes, dos enfermos. Jesus, quando chega lá à outra margem, sobe um pouquinho o monte e percebe que a turma deu a volta, vindo pelo continente, ou uma outra turma já vinha na direção deles. Percebendo a aproximação das pessoas e observando um pouco qual seria a reação, a compreensão dos seus discípulos, Jesus pergunta a Filipe: como é que nós vamos fazer para dar comida para esse pessoal, né? Uma variante do texto de hoje até diz assim: Senhor, despede o pessoal antes de cair o dia, para que cada um possa ir atrás de sua comida. O texto falava em 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E Filipe, até um cara, acho que ele era o cara no grupo dos discípulos para esse cálculo rápido, para dar, não dar, para fazer as contas. Filipe diz assim: nem 200 moedas de prata, que na época era muito dinheiro para o padrão da época, seriam suficientes para a gente dar comida para todo mundo. E a gente não tem pão para todo mundo. Então é melhor mandar o pessoal embora. E Jesus, praticamente desconsiderando a observação de Filipe, diz assim: diz para o pessoal sentar. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: nós vamos dar o nosso jeito, né? Nós vamos resolver isso aí. E aí André, irmão de Pedro, diz que tem um garoto, um rapazinho, não sabemos o nome, a escritura não fala o nome, né? Seria legal saber o nome, né? Talvez ele fosse São Fulano, tivesse uma igreja dedicada, mas não sabemos quem é. E aí o menino traz 5 pães e 2 peixes. O próprio Filipe diz assim, André também: mas o que é isso para alimentar esse povo todo? E aí Jesus diz para o pessoal sentar e vamos começar a dividir. Na medida em que o pão era dividido, que o peixe era partilhado, ele não ia terminando, e a multidão ia se saciando, ia se alimentando, e no fim das contas, quando todo mundo estava saciado, Jesus teve o cuidado com as sobras, para que não houvesse desperdício, que todos fossem saciados, mas que não houvesse desperdício. Todos comeram, não houve desperdício. E a gente em geral conhece esse texto, lá naquela parte, nos títulos que as nossas Bíblias têm, está escrito lá, multiplicação dos pães. É como em geral a gente conhece essa passagem. Por trás dos 2 acontecimentos, um no Antigo e outro no Novo Testamento, está uma coisa que na Sagrada Escritura se chama pronoia. No original lá, no texto grego. Pronoia significa
um cuidado meticuloso, atento. Prônoia, em geral, é traduzido na nossa língua por providência. O rosto de Deus revelado na passagem da multiplicação dos pães, seja no profeta Eliseu no Antigo Testamento, seja ali em João no Novo Testamento, é um Deus que cuida de todas as necessidades do seu povo, até aquilo que não parece ser obrigação ou não deveria ser alvo da preocupação dele, que é a preocupação com o alimento. Está claro aqui, portanto, esse rosto da providência divina, que Jesus cita em outros lugares. Uma vez Jesus diz assim: vocês já observaram os pardais? Como eles são comuns na natureza, como eles são em grande número na natureza? Pois bem, nenhum pardal cai do ninho sem a permissão, sem o consentimento do Pai do céu. E depois Jesus conclui dizendo: e vós valeis muito mais do que os pardais. Para, em outras palavras, dizer: nada que acontece conosco, ou tudo que acontece conosco, acontece sob a ação ou permissão, sob o cuidado de Deus. Uma outra imagem usada por Jesus e que é particularmente cara, me fala o coração, é quando Jesus diz: todos os fios de cabelo de vossa cabeça estão contados, e nenhum deles cai sem que o Pai do céu consinta ou permita. E olha que às vezes a gente vai pentear um cabelo, quantos fios vão embora numa penteadora, vai tomar um banho, você olha lá o ralo, tem tantos fios que estão por ali, ou seja, muitos caem. Jesus sugere um cuidado tão meticuloso da parte do nosso Deus com as nossas necessidades, que ele usa essa imagem. O fio de cabelo da sua cabeça não cai sem a permissão, sem o saber, sem o cuidado, sem o plano, sem a providência do Pai do céu. Em outras palavras, eu já vou terminar. Tem uma galera dormindo, como sempre, né? Em outras palavras, Jesus está dizendo ali que sempre o rosto do nosso Deus é: eu cuido de você. Naquilo que você pensa que não é ou não deva ser, ou de jeito nenhum o Pai do céu vai se preocupar com isso, porque isso é tão pequeno, isso é tão meu, isso é tão humano, isso é uma coisa tão, né? Então ele vai se preocupar se eu vou tirar nota boa em física, se eu vou me safar em química, se eu vou me desenrolar na matemática? Parece que não. A gente pensa, o que Deus tem a ver com isso? Muita coisa. É preocupação tua? Está te tirando o sossego? Está te trazendo alguma dor? Então tenha certeza, também é preocupação dele, também está sob os cuidados dele. Mas o que Deus tem a ver com o fato das minhas contas não fecharem no fim do mês? Ou do meu namoro não está muito legal? Ou do meu casamento está meio assim, né? A gente não está falando a mesma língua? Ou de outros planos ou projetos pessoais parecerem, de alguma forma, para mim, que eles estão mais retrogredindo, involuindo do que evoluindo? Tem sim muito a ver. Isso tem te preocupado? Isso tem tirado o seu sono? Isso tem trazido alguma dor para você? Se a resposta é sim, então entenda, você não está sozinho no enfrentamento disso. Olhe com carinho, ombro a ombro, esse é o nosso Deus, ao seu lado, contigo. E ele que te criou sem você não vai te tirar disso sem você, ou seja, você vai colaborar, mas ele está contigo para dizer: vamos em frente, vamos, né, buscar saídas, vamos encontrar soluções, e tudo está sob o meu cuidado. Então sugiro para a nossa reflexão desta semana, para o nosso olhar desta semana para as nossas dificuldades,
para os nossos desafios, para o que a gente tem enfrentado, um olhar de confiança na providência divina. O Senhor cuida de mim, está comigo. Esta certeza precisa caminhar comigo vida fora. O Pai do céu, o Pai de Jesus, que saciou uma multidão faminta, é o mesmo que cuida das minhas preocupações e que cuida da minha vida. Vamos ficar de pé e professar a nossa fé.